Olá, irmão e irmã, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja sobre o seu lar. Estamos mais uma vez fazendo a abertura da nossa escola dominical para que a sua vida seja abençoada, para que você possa receber de Deus orientação, discernimento, esclarecimento em relação à palavra de Deus, como fazemos todos os domingos, na escola dominical. E nós fazemos isso também nos nossos cultos às terças-feiras, no culto Mulheres no Altar, nas nossas reuniões de oração, todas as quartas-feiras, e aos domingos, às 18 horas, no nosso culto de louvor e adoração. São momentos em que você pode escutar a palavra de Deus e ser edificado, né, na sua vida espiritual. Hoje, amados irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre guarda o teu pé. E, para tanto, nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, o versículo de número 1, que nos diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém? Glória a Deus. É, Queria meditar hoje com os irmãos para que nós pudéssemos pensar da forma como nós vamos à casa do Senhor, né? Quais as razões, motivos que nos levam à casa de Deus, né? E nós vamos à casa do Senhor, claro, para louvar a Deus, engrandecer o nome de Jesus, agradecer pelas bênçãos que Ele nos derrama, e bendizer, engrandecer o nome do Senhor, mas principalmente também para ouvir a palavra de Deus, né? Podemos ter comunhão com o Espírito, comunhão com os irmãos, mas ouvir a palavra de Deus também é um dos destaques das razões que nos levam à casa de Deus, e é sobre essa razão que nós vamos conversar com os irmãos, que nós vamos aqui ter esse momento de devocional, não é? Nós não podemos fazer, irmãos e irmãs, da nossa ida à casa de Deus um, um impulso, né, ou um costume, já que semanalmente fazemos isso, não podemos deixar que esta rotina de locomoção da nossa ida à casa do Senhor se torne um hábito tão somente, não é? Porque fazendo isso, nós vamos transformar a casa do Senhor em um ponto de encontro, seremos frequentadores daquele local, ou podemos ser confundidos como associados de um clube, por exemplo, não é? Quando nós temos a comunhão com Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo, fazemos isso com base na nossa fé. Então, a fé tem que ser a razão principal da nossa ida à Igreja do Senhor, porque é por ela que fazemos estas coisas. É pela fé que nós cremos que ali nós temos comunhão com o Senhor. É pela fé que nós cremos que o Espírito Santo faz visitação em nosso ajuntamento. É pela fé que nós cremos que as orações que fazemos naquele lugar também são ouvidas por Deus. Uma oração da igreja, dos santos, né? Da comunhão dos santos, também é escutada por Deus, não é? Então, quando nós temos uma vida, uma caminhada embasada na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma ida à casa de Deus, não como frequentadores, não como associados, mas como servos, obedientes à palavra de Deus, como servos que creem na palavra de Deus de transformação.
E quando nós fazemos isso, amados irmãos e irmãs, a fé que atinge a nossa vida, ela nos transforma a cada dia, e com isso o nosso coração vai ficando desejoso deste momento de participação na casa de Deus. Por isso que no texto que nós lemos, quando diz lá, guarda o teu pé, nós temos que ter o nosso coração desejoso de estar na casa de Deus, para que todas estas razões, motivos, possam preencher os motivos pelos quais nós vamos à casa do Senhor. Agradecer a Deus, orar a Deus, ter comunhão com os santos, não é? E o nosso coração passa a ser desejoso destes momentos. E é isto que, pela fé, nos move à casa de Deus. Mas, principalmente, porque sabemos que é na casa de Deus que nós também ouvimos a voz de Deus, que nós ouvimos a palavra explicada, explanada pelo profeta de Deus, pelos homens e mulheres de Deus que estão colocados ali para trazer para nós uma palavra que foi meditada, que foi buscada e que está preparada para nós alimentarmos o nosso espírito, não é? E um coração desejoso destes momentos é um coração que quer demonstrar gratidão, amor e louvor ao nosso Deus. Mas o ouvir a voz de Deus seria o ponto principal desta nossa meditação. Quando nós falamos guardar o pé, nós queremos que, dentre as razões que nos levam ao Senhor, que não seja o caminho que nós trilhamos. Guardar o pé representa o caminho, caminhada de fé. E nesta caminhada, quando usamos os nossos pés, eles, devido ao pó da terra, podem estar sujos. E guardar os pés, fazemos uma analogia de que não devem ser as nossas dores, não devem ser os caminhos que trilhamos que nos traz cansaço, fadiga, sujeira, que não devem ser estas razões que nos levam a Deus. Por isso nós devemos guardar essas razões em nosso coração, mas principalmente o que nos leva à casa do Senhor é o desejo de ouvir a sua voz. Chegar-se a Deus para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Então nós vamos à casa do Senhor com todas as nossas dores e dificuldades, mas nós vamos para ouvir a voz de Deus, porque é por intermédio dela que nós somos edificados para enfrentar a nossa caminhada, para aí sim utilizar os nossos pés com base no que ouvimos da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós depositamos nas mãos do Senhor a nossa confiança, independente do que Ele irá fazer pela nossa caminhada, independente do que Ele vai nos dar como direção para a nossa vida. Mas temos a nossa fé depositada de que a voz do Senhor vai ser explanada ao nosso coração, para que isso preencha o nosso coração e a nossa fé. Eu quero deixar uns versículos com os irmãos, que também se encontram lá no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 9, que nos diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a voz do Senhor quando você for à casa de Deus. Esteja disponível para o mover de Deus. Também quero ler Romanos 10, 17, que diz: de sorte
que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o Senhor quem alimenta a nossa fé. O ato de irmos à casa para ouvir a voz do Senhor, ela começa antes de sair de casa. Quando nós já estamos preparados para os nossos encontros de comunhão na igreja, antes de sairmos da igreja já devemos estar preparados, esquecendo, guardando as nossas dores, guardando as nossas dificuldades e já orando a Deus para que já no caminho, quando chegarmos à casa do Senhor, que o nosso coração esteja preparado para ouvir a voz de Deus. E dessa forma, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai trazer efeito sobre as nossas vidas. Quando nós verdadeiramente ouvimos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a fé vem pelo ouvir. Quando nós fazemos desse ato, já desde o momento em que vamos sair de casa, uma verdade em nossa vida, certamente as nossas atitudes serão modificadas pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Talvez você nunca tenha ido à casa de Deus. Talvez você nunca tenha escutado de fato a voz de Deus. Quero desafiar você, querido, que está me assistindo agora. Faça um desafio a você mesmo. Ore a Deus e se comprometa com Ele de ir à casa de Deus. E que antes de sair de casa, você dobre os seus joelhos. Você tem um momento, como nós falamos, no quartinho de Deus. E diga a Ele que você vai à casa dele com o seu coração disponível para ouvir a voz de Deus. Saia, vá para a casa do Senhor. E uma vez na casa de Deus, não olhe para as pessoas que estão ministrando o culto. Não olhe para o que A ou B diz, mas tente prestar atenção nos versículos, no conteúdo do que é ministrado. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, guardando o teu pé, não é? Guardando a sua expectativa, tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E tenho certeza que fazendo isso, você vai experimentar algo novo da parte de Deus. Algo que vai preencher o teu coração. Se você nunca esteve na casa do Senhor e está passando por momentos difíceis, eu quero dizer para você que lá, na casa do Senhor, Deus tem solução e direção para a sua vida. A voz de Deus vai te trazer clareza, vai iluminar os seus pensamentos, para que você tome decisões, para que você reflita segundo a palavra de Deus para a sua vida. Faça isso. Tenho certeza que Deus vai te fazer conhecer coisas diferentes que você nunca experimentou. Desta forma, agindo assim, silenciosamente a voz de Deus vai transformando a nossa vida e o nosso testemunho. Muitas vezes também silenciosamente, mas muitas vezes também em voz audível. O nosso testemunho vai manifestar o poder do céu sobre a nossa vida. Amém? Quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, bendito seja a sua voz que ecoa em nossos tempos. Que a cada dia, Senhor, os nossos ouvidos espirituais estejam sintonizados à tua voz. Faça isso, Senhor, em tua casa. Esse é o nosso desejo.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus tenha falado ao teu coração. Participe hoje do nosso culto às 18 horas e até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.